quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, graça e paz, estamos aqui mais uma vez apresentando o programa Bíblia e Capelania. Estamos falando diretamente dos estúdios da Com Brasil, no centro nevrálgico, como eu costumo falar. Inclusive as pessoas começam a falar para mim, não, por que o centro nevrálgico? Porque não existe um lugar mais nevrálgico que a Avenida Paulista, Alameda Santos, em São Paulo, capital. Um programa em nível nacional, você tem que entender também onde é que nós estamos habituados. Então estamos aqui na Com Brasil e nas nossas redes sociais, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu já me apresento de novo, Natan Chaves, capelão e presidente da Ordem Nacional de Capelania Cristã. Fazemos questão de apresentar esse programa para levar a Bíblia e capelania. Por isso não vamos ficar restritos somente na capelania e somente na Bíblia. A ideia nossa é mostrar nesses programas, durante o mês, um programa que nós vamos trazer um empresário, como o de hoje, um parlamentar ligado à área evangélica, ou cristã, ou católica. Nós vamos trazer editoras de livros ou de bíblias para discutir um pouco disso. Vamos trazer também a área específica de capelania. Nessas editoras também vamos trazer faculdade de teologia, o seminário, para a gente discutir um pouco da Bíblia em si, tá bom? E aí, então, nós vamos compor um mês do programa da Bíblia e Capelania. E como eu sempre faço com vocês, eu sempre abro o nosso programa com um devocional. Devocional, que costumo dizer, é aquele momento que você exprime a devoção a Deus. E eu abro com um devocional de Oswald Chambers, que eu me recordo e faço você se recordar, meu capelão, e aquele que está assistindo pela primeira vez o programa. Oswald Chambers foi um capelão que morreu, veio a falecer na Primeira Guerra Mundial em 1917, ou seja, em 2017 fez 100 anos de morte. E a esposa dele escreveu, ela era taquígrafa. A esposa dele estava no Egito com ele, na Primeira Guerra Mundial. Enquanto ele fazia o devocional dele, a esposa dele, a Bide, escrevia os devocionais que ele abria a Bíblia e passava por um pelotão. São devocionais carregados do Espírito Santo de Deus. E por isso eu faço questão de mencioná-los como capelão, porque nessa época, principalmente que passei com a pandemia, é onde me socorri, nos devocionais de Oswald Chambers. Então eu aconselho você, capelão, pastor, meu irmão, minha irmã, se você quiser ter um bom devocional em casa, tenha. Você pode adquirir ele pelo Pão Diário, do nosso amigo presidente Edilson. Eu quero dizer que eu não ganho nada falando do Pão Diário, viu? É bom que saiba disso. É porque nós indicamos, porque é uma boa coletânea de devocionais. E hoje eu reservei um devocional de Oswald Chambers da seguinte maneira: livre da destruição, me levanto. E tudo a ver com o nosso programa de hoje. Vamos lá, e as fotos aí que já está passando, da Bide, do Oswald Chambers, que vai ilustrando o devocional. Deus não mantém seu filho imune aos problemas. Ele promete: na sua angústia eu estarei com ele. Salmo 91:15. Por mais graves e palpáveis que sejam as adversidades, nada mais pode separar você do seu relacionamento com Deus. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, diz Romanos 8:37, a nossa Bíblia. Lamento pelo cristão que não tem algo indesejável nas circunstâncias da vida. Nunca permita que as tribulações ou os cuidados desse mundo, por assim chamar, o separem da certeza de que Deus o ama. Mateus 3:22. O amor de Deus poderá nos sustentar e ainda manter-se em nós, mesmo quando tudo nos diz que o seu amor é uma mentira e que essa virtude chamada justiça não mais existe. A lógica silencia-se diante de cada uma dessas circunstâncias que vem contra ele. Somente uma única coisa pode fazer diferença: o amor de Deus em Jesus Cristo. Livre da destruição, me levanto todas as vezes. Eu separei esse devocional porque hoje eu trago para vocês, como eu sempre prometo, um empresário cristão. E um empresário que muitas vezes você vê no dia a dia trabalhando ao seu lado, e aí eu falo com os colaboradores da empresa dele, mas também dos amigos, e que está numa batuta,
lutando nesse mundo secular, um mundo corrupto, que nós sabemos disso a todo momento, está surgindo aí, mundo cheio de fiscalizações corruptas, etc., e emblemático, dificuldades do próprio ser, inclusive passando por pandemia. Bom, eu estou hoje aqui com um empresário cristão e que muito me alegra estar do meu lado fazendo esse programa. Alejandro Nogueira da Silva Pereira. Alejandro, muito obrigado por estar aqui no Bíblia e Capelania, tomar seu tempo nesse momento de gravação, no momento você como empresário cristão. Eu que agradeço o convite e me sinto honrado de estar aqui com você e que esse programa, o nosso testemunho de vida, possa edificar a vida das pessoas, que eu acho que esse é o maior propósito, né? Eu creio que vai muito. Alejandro, eu estava falando com você nos bastidores aqui que eu gosto de pronunciar seu nome. Me vem a conotação espanhola. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver com Nada espanhola. Como é que foi, então? O que acontece é o seguinte, os meus pais gostavam muito do filme Zorro. Ah, não tá brincando. Eu tinha o Alejandro Tinha o lá, Alejandro, né? é verdade. Só que houve uma discórdia aí, porque minha mãe queria Leandro, né? E meu pai queria Alejandro. E nessa conversa, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os dois, aí ficou Leandro. Poxa, porque a conotação que dá, e eu me lembro bem, eu namorei com uma espanhola, Margarita, que no final era Tita, que inclusive esse ano Deus chamou ela, foi um grande anjo, foi minha primeira namorada, meu irmão, você acredita? E nesse ano aqui de 2020, Deus chamou ela e foi um anjo na minha vida, me ajudou muito. Depois de mais velho, depois de separar da primeira esposa, sabe como é que é aquelas coisas? Ela é psicóloga, voltamos a ficar juntos, eu ainda não era convertido. E eu sempre gostei de ver ela falando com o pai dela em espanhol, sabe? E tal, e pai era Carlito, e pá. Eu falei, pô, vou falar para o Alejandro, me lembra muito essa questão espanhola. Mas então não tem nada a ver. O de espanhol mesmo é só o Zorro, é isso? É só o Zorro. Tá bom. Alejandro, hoje nós estamos aí com o quê? 40 anos? 39? Completo 40 anos, dia 5 de novembro agora, com a graça de Deus. Casado com Luciene há 16 anos. Casado. E um casal de filho maravilhoso, Gabriel e Sofia, que eu acompanho pelo teu Insta. Isso, Gabriel, Sofia e Luciene, um beijo do papai. Não, e me diga uma coisa mais alegre que tem para o empresário é você chegar em casa e poder receber um daqueles abraços que eu vejo você recebendo nas fotos. É maravilhoso, né? Acaba tudo, né? Eu costumo dizer que não estaria onde eu estou se não tivesse esse amparo, né? Porque às vezes as pessoas veem a gente como líder, como peça número 1 dentro de uma organização institucional e acaba fazendo o mesmo que nós fazemos com artistas, né? Com pessoas da grande mídia, e acaba associando tendo uma visão de relação com essa pessoa que ela não é humana, né? E quem apoia a gente dentro de casa, quando a gente tem o sentimento humano, é a família, né? A esposa, os filhos. Então, aonde eu cheguei profissionalmente, eu também incluo a minha família como fator preponderante para essa conquista. Por isso que eu te chamei aqui, meu irmão. Eu conheço a NASP. Né? A NASP vocês vão conhecer agora aqui por intermédio do próprio Alejandro, a empresa dele, tá? De logística e transporte, situada aqui em Osasco, na Grande São Paulo, programa em nível nacional. Então vamos deixar consciente o pessoal onde é que nós estamos localizados. Mas eu vejo você sempre tendo uma ação muito firme, preponderante, com essa atitude de mostrar a família, tá? Nas suas atitudes, na tua empresa. Vejo sempre algumas fotos, sigo você. Temos um amigo, grande amigo em comum, Mauro Rinaldi. Mauro né? Rinaldi. Um beijo ao Mauro Beijão, Rinaldi, porque Maurão. se a gente não mandar, nós estamos ferrados. O Maurão é nosso irmão. Maurão, nosso vou amigo. trazer você aqui para dar teu testemunho. Eu e o Alejandro aqui já estamos combinando trazer você. Tá? Então tenha paciência que você vai dar o teu testemunho do que você passou aí, que foi uma batalha violenta, né, Alejandro? Exatamente. Alejandro, meu irmão, me conta como surgiu a NASP e a sua vida empresarial. Como é que você se deu nisso? Então, eu iniciei minha vida profissional sendo ajudante de caminhão do meu pai, né? E depois disso trabalhei atrás de um balcão de padaria, trabalhei como frentista de posto de gasolina, né? Depois de algum tempo no posto, eu passei para uma prova no banco, comecei a trabalhar em banco. Que banco? No banco HSBC. Nossa! Foi ali que eu conheci a minha esposa, em 2001, né?
Trabalhei por 2 anos lá, 2 anos e meio mais ou menos, né? Sempre nos lugares onde eu passei, eu consegui fazer sempre pular alguns degraus, né? Comecei como no back-office do banco, virei caixa, depois fui para a área gerencial e sempre evoluindo nos lugares que eu passei, porque eu sempre cuidei das coisas profissionais, independente de ser dono ou não, como se fosse minha. Então, eu acho que se eu voltar hoje, eu acredito, para pedir emprego pro dono da padaria que eu trabalhei atrás do balcão, eu tenho certeza que ele me receberia hoje. Mandaria alguém embora para me colocar no lugar por conta da dedicação. E é isso que eu prego dentro da minha empresa, dentro dos para os colaboradores, que às vezes a gente está trabalhando dentro de uma empresa e não entende a dimensão, a importância do seu trabalho dentro dessa organização. E às vezes os próprios líderes não reconhecem esse trabalho. Talvez por falta de tempo, por alta demanda, algum motivo faz com que você não perceba que está sendo visto. Acontece que quando você cumpre a palavra de Deus, que diz que quando você está trabalhando, você deve servir como você estiver servindo ao próprio Deus, Deus não depende do seu líder, Deus não depende do seu chefe para te promover, para te abençoar de alguma forma. Então, eu sempre digo para as pessoas, não se preocupe com isso, faça o seu melhor dentro do que você pode, dentro das suas habilidades, execute o seu melhor, porque Deus é o que rege isso aqui. Né? Deus sabe de todas as coisas e Deus abre portas. Abriram muitas portas na minha vida, porque desde lá, por isso que eu faço questão de falar de toda a minha história. Muito bem. Né? Quando eu era ajudante de caminhão do meu pai, eu sempre me destaquei como ajudante de caminhão, porque eu fazia a minha entrega no melhor jeito possível. Então não existe patamar profissional para você fazer o seu melhor. Você pode ser o faxineiro ao presidente de uma empresa. Se você não fazer o seu melhor e estiver focado somente no resultado monetário da coisa, você sempre vai estar pulando de galho em galho e nunca criando uma história, uma evolução e fazendo a diferença. Onde você teve a maior pressão, o maior perrengue mesmo, aquela que você falou, meu Deus, eu tenho que sair disso, preciso crescer. Qual foi a área que você, antes da NASP, passou por esse perrengue? Eu tive várias situações na minha vida. Ainda hoje, né, por mais que a vida financeira acaba alcançando uma estabilidade, mas quando a gente se estabiliza financeiramente, isso não quer dizer que o seu psicológico e a sua emoção está estabilizada, porque nós passamos por muitas pressões no dia a dia e variáveis que você não controla, né? Nós não controlamos as variáveis que acontecem no nosso dia a dia. É verdade. Eu gosto de um livro do Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barro, que chama Ética e Vergonha na Cara. E o Clóvis de Barros fala que ele dá um exemplo, que quando ele sai da casa dele, ele começa a ver os jardins, as coisas que Deus criou, o passarinho, e isso vai enchendo o coração dele, ele fica muito motivado com isso tudo, e ele chega na faculdade para dar aula, e ele começa lá empolgado a ministrar para os alunos, e de repente vem a professora que está na sala vizinha, bater na porta dele e falar assim, você está falando muito alto, você está atrapalhando a minha aula lá. E toda aquela energia, aquele ímpeto que ele criou naquele dia através de observar as coisas que Deus criou, se vai por água abaixo e vem uma pressão que ele não controla, né, que é difícil de se controlar. Então, o que eu quero dizer é que no nosso dia a dia, todo tempo acontecerão coisas para nos desestabilizar. Muito bem, né? Colocado. Então, se nós tivermos... Eu classifico o sucesso de qualquer pessoa, eu diria que a perseverança é um fator determinante. Porque muitas vezes você vai levantar da tua cama, você não vai querer ir trabalhar. Muitas vezes você vai levantar da tua cama e falar, eu não quero manter essa família. Muitas vezes vai passar por tua cabeça algo que vai destruir um futuro. E isso tem relação, até estava falando hoje, a gente faz na nossa empresa
Se eu estiver falando muito, você me... Não, por favor, eu quero que você continue, que você está pegando o fio da meada que eu quero. Na nossa empresa, a gente faz um Bom Dia NASP. Estava parado um pouco por conta da pandemia, acabou desestabilizando, mas toda semana ou quinzenalmente a gente faz Bom Dia NASP. O que é o Bom Dia NASP? Nós chamamos todos os administrativos e ali nós batemos um papo sobre a vida e eu estava falando sobre isso hoje. Nós temos a questão fisiológica, Perfeito. temos a questão espiritual Sim. e temos a questão mental. Sim. E muitas vezes, por uma disfunção fisiológica, nós amanhecemos sem ânimo, pouca endorfina, Concordo. descontrole hormonal. Perfeito. Se você permitir que essa disfunção hormonal rege as suas decisões, Tom do teu dia. o tom do teu dia, exatamente, perfeito. Você está perdido. Porque você, nesse dia, você vai tomar péssimas decisões. Muito bem E as colocado. péssimas decisões vão te gerar péssimas consequências. Perfeito. Né? Isso eu falo por experiência própria, porque eu já passei por isso diversas vezes e tomei péssimas decisões. Né? Ao ponto de, às vezes, destratar pessoas por conta de um sentimento que eu estava, de não ter uma paciência para resolver tal problema. E hoje, conhecendo um pouco mais de mim, Sim. junto com essa relação com o sobrenatural, com Deus, né? Não importa a tua religião, quer dizer aqui, o que importa é que você tenha essa consciência de que Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. E essa relação com Deus vem fazendo com que eu me conheça um pouco melhor. E hoje, eu posso até dar um exemplo agora, há pouco tempo atrás, eu estava um pouco deprimido. É. E eu liguei para o meu sócio e falei, Paulo, meu grande abraço, um homem de Deus. Amém. Um homem de Deus. Eu falei, Paulão, nas próximas semanas, não aceite nenhuma decisão minha. Verdade. Muito bem. Sabe o que é isso? É reconhecer que você não está bem para tomar decisões. Muito bem, né? Obrigado então, por esse testemunho. Então, eu acho que as pessoas precisam... E aí você se retirou? Me retirei. Inclusive, nós estávamos num momento, há 2 semanas atrás, de decisões de ampliação da empresa. Tá. E eu falava para minha esposa, eu não quero mais crescer, eu não aguento mais. Eu não tenho mais, sabe, talvez não quero que isso soe como arrogância de não querer crescer. A gente quer o resultado, mas eu sei, quando eu pego uma coisa para fazer, eu faço com excelência. Então eu sei o quanto que isso me traz de responsabilidade junto, né? E naquele momento, por estar em uma fase talvez fisiológica, espiritual, inadequada, eu diria não. E eu falei, então, não aceite a minha opinião. Enxergue aí o processo e eu vou ficar de stand-by aqui. Isso mostra um amadurecimento seu. Parabéns. É daquele homem que lê a palavra, tem o conteúdo dela e sabe que exatamente naquele momento eu tenho que me retirar para o meu Getsemane. Exatamente. É isso? Exatamente. Eu vou chamar nosso intervalo, senão o Paquito vai ficar maluco comigo aqui. Eu quero agradecer a todos da TV Com, da TV Com Bauru, já está me lembrando dos meus tempos de Bauru, meu Deus do céu. Da Com Brasil aqui, na presença do nosso querido Fernando Mauro, presidente, o Paquito, o Wesley, o Vanderlei da nossa produção também, que estão aí sempre conosco. O Neto, grande Neto, que coloca esse programa via satélite. Deus abençoe você. Eric, Daniel, meu Deus, que proteja você. Evandro, que fica aí na nossa diretoria também. Senhores, vem o nosso intervalo e a gente já volta rapidinho. Eu sei que você está gostando do testemunho do Alejandro. Você pode crescer também na sua empresa, no seu negócio ou como profissional liberal. Presta atenção.
Curso IAD STPnet. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado e ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STPnet. Estamos de volta com o nosso programa Bíblia e Capelania. Você que quer entrar em contato conosco, para aqueles mais antigos é o... Ai, da velha, né? Sinal da velha. Mas para os novos é arroba Bíblia e Capelania, e siga-nos pelas redes sociais. A produção costuma me falar, eu não gosto de ficar chamando like, mas se inscreva no canal para saber, por exemplo, quando nós estamos com o programa nosso no ar. Geralmente acontece o seguinte, o programa da Com Brasil, Bíblia e Capelania, vai todo sábado, pelo Com Brasil, satélite em rede nacional. São 15 milhões de assinantes. Nós estamos aí no Brasil inteiro, do meio-dia a 1. Acabou o programa, já entrou nas redes sociais, para uma coisa não matar a outra. E aí nas redes sociais, se você quiser ficar vendo com a gente aí, se divirta. O nosso e-mail, bibliacapelania@gmail.com. Também estamos aqui fazendo a divulgação daqueles que são homens cristãos e que precisam do apoio nosso. Eu estou aqui falando do nosso pastor em Bauru, aonde eu nasci, no Bola de Neve de Bauru, pastor Júnior Alavarce, que lançou 4 livros. Eu já estou falando de cada um deles em cada um do nosso programa. E aqui eu estou dando Vida Eterna, a maior de todas as promessas. Foi, inclusive, o primeiro que ele lançou. Pastor Júnior, onde eu nasci, como cristão. Isso já vai há 11 anos atrás, e é uma satisfação receber esses livros dele. Eu os leio e indico a vocês. E você, para adquiri-lo, é no nagebooks.com.br, tá bom? Procura lá os livros do nosso pastor Júnior do Bola de Neve. Um abraço também a todo o pessoal de Bauru, lá o pastor Cleo, pastor Cal, pastor... Meu Deus do céu, quanto pastor que eu tenho lá? Williams também. Que Deus abençoe a todos, sempre orando por vocês. Eu estou aqui com meu irmão, amigo Alejandro, que não é espanhol, mas que veio do Zoo. Alejandro Nogueira da Silva Pereira. Que eu mando agora um beijo ao Gabriel e à Sofia, seus filhos. E eu gostaria de, nesse bloco, explorar um pouquinho mais de você a respeito da NASP. Como fundou? Você já deu uma ideia de como é que você entrou no meio empresarial. Veio de baixo, como se diz, né? No meio comercial. Sim. Veio de baixo. De baixo como? Tive que pegar o perrengue, né? Fui carregar caminhão, fui ser posto de gasolina. Essa eu não sabia, viu? Do posto de gasolina frentista. Frentista de posto de gasolina. Trabalhou em banco e hoje é diretor sócio da NASP. Quando foi fundada, como, por quê e como é que estamos? Bom, primeiro eu gostaria só de explanar um pouquinho sobre minha vida pessoal em relação ao cristianismo, né? Por favor. Eu nasci dentro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Osasco. Ao longo da minha infância foi lá, acampamentos, escola dominical, e eu sempre aconselho bastante os meus amigos que têm filhos que levem os seus filhos para a igreja. Muito bem. Tá? Independente de placa de igreja, levem. Independente de denominação. Denominação, exatamente, porque essa base é muito importante para as decisões, de forma correta. Essa base foi uma base doutrinária, né? Que me tirou de muitos outros caminhos. Eu falo isso porque essa base que me tirou de muitos outros caminhos que eu poderia ter seguido e poderia ter tido outra realidade de vida, né? Correto. Então eu me sinto honrado e privilegiado por Deus no sentido de que ter vivido esse período dentro da igreja me ajudou a formar o meu caráter de forma que agrade a Deus e, consequentemente, eu mesmo colho os resultados, as consequências positivas de tudo isso. Então, independente mesmo que você talvez não tenha muita afinidade, leve seu filho para a igreja. Eu acho que não custa nada você tentar trazer para a sua família algo de positivo que será acolhido no futuro, né? Com certeza. Então, baseado nisso, eu trabalhando como funcionário
Na verdade, eu iniciei, como eu estava falando, eu era ajudante de caminhão do meu pai, Sim. né? E um empresário enxergou eu diferente no meio daqueles ajudantes e me chamou para coordenar uma empresa de transportes dentro do segmento. Então eu virei coordenador dessa empresa, né? Por algum motivo, depois de uns 2 anos trabalhando ali, eu comecei a criar muito relacionamento com os clientes e tal. E por algum motivo, o dono dessa empresa, um dos sócios, né? Uma parte só dessa empresa, me demitiu com algumas desculpas esfarrapadas na época, que eu falei, como que pode? Mas, na verdade, ele começou a sentir um pouco de inveja do meu relacionamento com os funcionários. E isso, na minha vida, é meio comum. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a igreja. Por favor. Mas em relação ao profissional, despertou uma inveja dentro da liderança, do diretor da empresa, e ele me mandou embora. E eu saí dali muito arrasado, porque eu vinha construindo uma história bonita de relacionamento com os colaboradores, com os agregados e etc. E eu saí dali angustiado e perguntando para Deus o motivo que isso aconteceu, e Sim. Deus não me respondia nesse primeiro momento. Aguardando num culto da igreja, aliás, aconteceu um aniversário meu, minha esposa me deu um DVD do Toque no Altar, né? E lá tinha o Gabriel Arcanjo, o Davi Sasser e sua esposa, e era um movimento gospel na época. Sim. Que contagiou toda a igreja, né? E ela me deu esse DVD, e no meu carro tinha um DVD, eu colocava lá, e a ministração do Gabriel Arcanjo era: aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. E eu chorava sozinho no carro, falei, meu Deus, o que é isso que está fazendo? E eu me arrepiava, até de lembrar eu já me arrepio aqui. E aonde você foi humilhado, e eu falo, mas Deus, eu não quero voltar para o mesmo lugar. Eu saí humilhado, porque ele inventou uma história para poder me demitir, porque o cliente não queria que eu saísse, ele tinha que dar alguma desculpa. Então ele inventou uma história me denegrindo para o cliente, e eu ficava, não quero voltar para lá. E Deus falava assim, aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. E eu ministrava na comunidade Hebron, ministério do pastor Walter de Lima Filho. Nessa época ministrava o louvor, e eu estou lá ministrando. Quando eu olho, entra uma pessoa na igreja parecida com Miguel Arcanjo. Eu falei, nossa, parece com Miguel. E eu estou lá ministrando o louvor. Eu falei, caramba, parece o Miguel Arcanjo, mas continuei ministrando. Daqui a pouco entra outro cara parecido com o Davi Sasser. E eu comecei a ficar, porque era um momento muito peculiar Tá. que esse DVD falou comigo, e entrou os caras na igreja no momento que estava ministrando. Eu não sabia de nada, né? Você falou, pô, Jesus, que coincidência. Eu não acreditei que eram eles. Eu falei, parece. Tá. Daqui a pouco entra a esposa do Davi Sasser. Eu falei, não, são eles. Aí acabou Fala, Deus. Acabou o louvor e entrou, e o Walter chamou o Davi Sasser e o Miguel. Eles entraram lá e começaram a ministrar o louvor. Eu digo para você, Natan, foi um momento da minha vida de contato com Deus. Eu não me sentia aqui na terra, eu não me vi dentro da igreja. Naquele momento, eu não sentia meu corpo. Entendi. Eu fiquei muito, e eu só chorava, mas um choro de emoção e de gratidão. Não tinha acontecido nada, gente. Segunda-feira, eu recebi um telefonema de um gerente geral da Telenorte, que me chamou para iniciar com a minha empresa agora, no lugar da empresa em que eu fui demitido. Era lá que você ia voltar, não na própria empresa. Deus seja louvado. Nossa, isso, né? aí aconteceu em outros momentos ao longo do tempo. Eu comecei pequenininho, 2, 3 caminhões, e foi evoluindo, né? Hoje nós temos mais de 130 caminhões próprios na frota, e mais uma carteira de agregados que ultrapassa 200 e poucos caminhões. Né? Por volta de 400 caminhões aí agindo. Exatamente. Nível nacional? Nível nacional. Então, graças a Deus, nosso programa é nível nacional. Precisou do NASP, no finalzinho você vai ter o endereço. Aí, e o que acontece? Nós começamos pequenininho, e em outros momentos, e entrou um cliente muito forte, né? Não vou citar o nome aqui,
mas um cliente muito forte que fez um contrato duradouro de 5 anos conosco e que alavancou essa empresa. E nesse momento de alavancagem foi muito bom, positivo, só que o cliente começou a descumprir o contrato ano a ano. E acabou aquilo que era positivo, acabou virando um prejuízo. Sim, sim. E no final das contas ele simplesmente nos descartou. E nesse descarte, mas o que eu quero enfatizar aqui não é isso. O que eu quero enfatizar é que nesse descarte, de novo, olha como o ser humano, como a nossa mente, ela é falha. Ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós. Perfeito. De novo, o meu sentimento foi de tristeza, de angústia e de desespero. Como que eu vou fazer? Resumindo, no mesmo tempo que acabou, Deus pega e escancara as portas de outros clientes. Eu tenho aprendido no dia a dia que o confiar em Deus, em todas as coisas, e aí há quem possa dizer, mas Deus é Deus, profissional é profissional, né? Há quem diga que dizer que as coisas monetárias estão fora. Desculpa, irmão, isso é desculpa, porque Deus está em tudo. Justamente. Deus Salomão está em todas um dos reis mais ricos que existiu. Deus está em todas as coisas, né? Uma vez eu ouvi de um líder religioso que quando eu ministrava o louvor, eu não deveria pregar. Que o que incomodava ele é que eu pregava no louvor, ao invés de eu ao menos cantar. A frase dele foi exatamente essa para não errar. Ministro de louvor tem que cantar e não pregar. E eu fiquei com isso na minha cabeça por muitos anos, porque ministrar o louvor, para mim, é um chamado de Deus na minha vida. Sim. E eu fiquei muito tempo com isso, mas será que não é assim, Senhor? E Deus me revela que todo o contexto da coisa, né? O homem porque ele alegava que o louvor é emocional, né? Tudo bem, mas o homem é constituído por emoção e a emoção precisa ser trabalhada. O homem é constituído por interesses, sejam eles legítimos ou não, mas você tem os seus interesses. Agora, precisa ser interesse legítimo, interesse que vai ter nós chamaremos o interesse abençoado. O interesse abençoado. Para você poder abençoar as outras pessoas. Exatamente. Esse interesse ele precisa ter um propósito. Claro. Qual que é o propósito? É você ficar milionário e torrar o dinheiro? Deus não é egoísta. Quando Deus abençoa alguém, Ele abençoa para abençoar, né? Ser generoso. Então, eu entendi que assim ali foi uma falha da liderança em me falar isso, porque ministrar o louvor é uma pregação. É algo que prepara. Você vai gostar então do programa anterior, que você pode depois seguir pela Com Brasil, que eu fiz aqui com o Paquito, que é meu diretor. Ele fala exatamente isso que você está falando. Nós temos que saber adorar o Senhor, fazendo louvor. Sim. Adorar. Davi fazia o quê? Ele adorava o Senhor cantando, e ainda com harpa, e fazendo todos os seus malabarismos, né? E isso vem de encontro do que você está falando. Muitas vezes, e você sabe disso, pela tua experiência como empresário, que você está dando teu testemunho aqui, está sendo maravilhoso esse programa, muitas vezes você vai ter que crescer mesmo com um joio tentando te atrapalhar. Porque se colher esse joio, meu querido Alejandro, telespectador, você não vai crescer. E você, para os dois aspectos que está me falando aí, na sua vida, e eu estou aqui te entrevistando, sabendo alguns detalhes que você me deu por WhatsApp, enfim, e nossa recepção. Eu digo, o Paquito dando sinal, você viu? O Paquito, ele é forgado. Olha lá, tá bom. Já sei, já vou chamar o nosso intervalo. As fotos? Tá bom, vou chamar as fotos da empresa dele. Então, o joio justamente nasce do lado, e a palavra diz que ele foi lançado por aqueles homens a partir do momento que você teve esse contato com o joio, você cresceu. As duas passagens na vida de você, para voltar o assunto aqui, me perdi, você necessitou levar um chacoalhão, esse joio, para você poder crescer. E é o homem que é hoje, o empresário que é hoje, o pai de família que é hoje.
Paquito está chamando a atenção nossa, então vamos chamar o intervalo, senão a gente apanha aqui do Paquito. E aí nós voltamos, aí eu tenho, nesse próximo bloco, Paquito, fotos da NASP, ele vai contar um pouco mais, inclusive das atitudes, das ações sociais que o nosso Alejandro faz dentro da empresa e na família dele. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos. Curso IAD STPnet. Um lugar para se aprimorar acadêmica e espiritualmente no exercício do teu chamado ministério. Moderna tecnologia de ensino. Ampla gama de disciplinas relacionadas. Professores altamente qualificados. Sistema de ensino focado. Curso IAD STPnet. De volta com o nosso programa Bíblia e Capelania. Eu espero que esteja sendo um programa prazeroso para você, meu telespectador, em nível nacional, como está sendo para mim. Eu estou aqui com meu irmão, empresário Alejandro Nogueira da Silva Pereira, da NASP, uma empresa de transporte e logística. E nós vamos agora conhecer um pouco mais detalhes dela. Mas, antes de mais nada, eu também gosto de prestigiar aqueles que eu posso chamar cristão microempresário, né? O microempresário é bom. Tá aí. Olha, temos aí em Osasco o nosso irmão missionário Ives Henrique, da MH Noivos. Um grande abraço, por incrível que pareça, ele fecha o lugarzinho dele, onde ele faz lá os ternos e vestidos pela noiva, e vai entregar os panfletos e Bíblia no final de semana. É o Ives Henrique, um grande abraço. Ele está lá instalado no centro de Osasco, na rua Natanael Tito Salmão 281. O meu amigo, irmão também, o barbeiro Darley, que dá sempre um trato na nossa cabeleira aqui, lá na Chácara Inglesa. Um grande abraço a eles. Se vocês quiserem também entrar em contato com ele, lá na rua Tatsu Okashi, 37. Está dado o recado para ver quem nós somos aqui, quanto mais possível, democraticamente, ajudar os irmãos que estão aí na luta, na batalha. E esse programa, hoje, nós estamos trazendo o nosso irmão Alejandro, empresário da NASP. Alejandro, eu sei que eu gostaria de agora focar, como é o último bloco nosso, algumas soluções, soluções eu estou lendo aqui do panfleto, algumas ações que você fez em nível de sociedade, de comunidade. Para isso eu te pergunto, o que lhe tocou para fazer isso, principalmente que eu sei que na época da pandemia você não parou, a transportadora não parou. Conta para nós. Bom, vamos lá, só para linkar o final do último bloco que a gente falou, que tem tudo a ver com as ações, né? Quando eu saí do Ministério de Louvor, eu passei por um período de tristeza, né? Obviamente, quando você para de exercer uma função, e Deus foi trabalhando comigo ao longo do tempo. Mas hoje você ainda canta, porque eu vejo umas fotos cantando, daqui a pouco você vai dar uma letra para nós. Né? Eu canto, mas não em nenhuma igreja. Sim, hoje, mas né? dá uma cantadinha. Fiz uma live. Né? Tá, daqui a pouco você dá uma palheta para nós. Né? Não, você não vai sair daqui sem me dar uma palheta. Vamos lá. Então, e Deus começou a tocar no meu coração, porque eu acredito que como você bem colocou, que faz todo o sentido, você precisa do joio, sim, você precisa da informação, do ataque, pelo menos na nossa cabeça, talvez não seja a intenção da pessoa em te atacar, não é isso que eu quero dizer, mas essa incomodação que te tira da zona de conforto. Propõe isso para você crescer. Para você sair desse patamar. Exato. E aí eu comecei a buscar e o meu entendimento foi que o meu ministério dentro da empresa e na vida tem muito mais relevância e mais essência do que ministrar um louvor. Não que não seja importante. Eu entendo É isso. importante, mas não adianta eu ir lá cantar, né, emocionar as pessoas e a minha vida pessoal não refletir tudo aquilo que está sendo ministrado. Perfeito. Ali. Então, a partir daí, eu comecei a entender e valorizar muito mais o que eu já fazia, mas não percebia com tanta
com tanta clareza, né? Então, dentro do contexto empresarial, o quanto que a gente abençoa e ajuda as pessoas. Muito bem colocado. E quando a pandemia entrou, eu falei, não, existe um constrangimento do Espírito Santo dentro da gente, né? E isso me tocou profundamente, porque eu comecei a ver tantas pessoas sofrendo ao lado, eu falei, a gente precisa fazer mais. E isso batendo um papo com um grande amigo meu, o Júnior, da JC Log, e o Vanderlei, da TransRV, os dois de Barueri e Jandira, e a gente falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa, né, para ajudar as pessoas. E montamos um movimento chamado Juntos Somos Mais Fortes. Se você quiser seguir no Instagram, _ Juntos Somos Mais Fortes, tudo junto, _ no final. E começamos a fazer um projeto em conjunto. Sim. E começamos a arrecadar a cesta básica e foi surpreendente, né? Não sei se as pessoas estavam com medo de morrer. Fala assim, eu vou fazer alguma coisa, e aí volta o que acontecia lá atrás na fundação da igreja, né? De indulgência, de pagar a vaga no céu. E aí todo mundo começou a se sensibilizar, né? Eu falo isso com tranquilidade, porque eu percebo que foi um momento muito generoso das pessoas, mas as pessoas... Eu costumo chamar isso, se você me permitir, claro, de um início de avivamento, né? A pessoa começa a se tocar que algo sobrenatural está acontecendo. Sim. Que eu não sou só eu não sou o centro de tudo. Concorda? Concordo. Mas eu concordo, mas eu percebo que de 100% dessas pessoas que foram movimentadas, eu diria que 5% entendeu o recado. Isso é fato. Porque assim, no momento em que o medo aparece, a generosidade é grande. E depois que esse medo começa a se diluir, né, porque o ser humano é incrível, né? Ele tem o medo e se adapta, né? Tudo vira normal. E nessa condição eu vejo que a sensibilidade das pessoas vão diminuindo em detrimento do sofrimento alheio. Perfeito. Né? Então, aí nós começamos esse Juntos Somos Mais Fortes, começamos a falar, chegamos a 2.500 cestas básicas assim no espaço de um mês e meio, né? E eu fui linha de frente, eu coloquei o material no caminhão e vamos lá entregar, vamos ajudar as pessoas, abençoar as pessoas. Nesse meio tempo, em uma das comunidades que a gente estava servindo, pegou fogo em uma área que tinha uns barracos. Inclusive, você mandou umas fotos para nós. Sim. Neto, tem as fotos aí para a gente dar, Paquito? Aí, olha lá. Aí exatamente, essas 10, eram 10, na verdade eram 7 barracos que pegaram fogo aí, nessa área. E aí a gente resolveu fazer 10 casinhas, né? 10 casas? Porque além das 7 famílias que estavam lá... Essas 3 empresas? Que você não, só a NASP? Não, essa aí faz parte desse grupo de pessoas, Juntos Somos Mais Fortes, Juntos Somos Mais Fortes. Que começamos a fazer essas casinhas aí. E aí eu fiz uma live, a live do Diogo e Léo, quem quiser, ainda pode hoje entrar no YouTube, Diogo e Léo, você vai ver lá uma live que nós fizemos, tem lá conta para arrecadação de valores, né? Tem mais alguma foto aí das cestas básicas? E nessa live a gente conseguiu arrecadar um valor que deu início à obra e a gente está continuando, né? E não tem prazer maior do que servir as pessoas, viu? Aí está, 2.500 cestas básicas. Tá aí o Instagram, Juntos Somos Mais Fortes. Juntos Somos Mais Fortes. Agora aí você fica bem claro para você, meu telespectador, _ Juntos Somos Mais Fortes, _ procura lá. E se você já também quiser ajudar, pode ser por lá também? Pode ser por lá, você vai encontrar dados por lá, pode chamar no PV também, que a gente dá o retorno, tá? Mas a ideia é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você não precisa dar, porque é uma oportunidade. Se você não der, a coisa vai acontecer, nós vamos fazer. Mas é uma oportunidade real. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha muita vontade de ajudar mais as pessoas e eu não tinha segurança de fazer isso, essa é a verdade. Eu não sei para onde que era o destino de algumas coisas. Né? Já entendi o que você quer dizer. Então a gente criou esse grupo e falou assim, pelo menos a gente sabe que efetivamente nós estamos direcionando os valores para algo verdadeiro, né? Então eu falo para as pessoas isso, é uma oportunidade. Se você quer ter a oportunidade de fazer parte de algo que é verdadeiro,
fica o convite de ir lá visitar também, tá, gente? Fica em Presidente Eutino, a comunidade Fazendinha. Pode mandar uma mensagem pra gente que eu vou fazer questão de acompanhar qualquer Ótimo, pessoa parabéns. que queira ir lá com a gente conhecer o local e as pessoas necessitadas. Eu tenho outras demandas, outras necessidades. Mas isso sim eu chamo de ministério. Isso sim eu chamo de ministério efetivo. Ser mãos de Deus, eu falo sempre isso, ser mãos de Deus aqui na terra. Né? A gente vai na igreja, a gente ora, a gente louva a Deus lá no louvor. Ó Senhor, usa a minha vida. E na primeira oportunidade que você tem de atravessar uma senhora que não consegue atravessar uma rua, você ignora. A oportunidade que você tem de ceder um lugar no ônibus para uma pessoa com dificuldade, você ignora. Então, assim, ser mãos de Deus e viver o Evangelho é diferente. O Anésio Rodrigues, da Comunidade Carisma, fala uma frase que eu sempre repito também. Pregue o Evangelho e, se for preciso, fale. Que é a grande natureza nossa. Essa é mesmo, parabéns, é isso mesmo. Eu concordo. E sabe o que me lembra muito você falando disso? É justamente o que se traduz a capelania da assistência religiosa, cumprindo Mateus 25. Aonde está? Mateus 25, se você quiser pegar aí na sua Bíblia, meu irmãozinho, que eu tenho aqui, eu não vou abri-la agora, nós temos aqui tempo para fazer essa entrevista, mas está dizendo o quê? Eu estava nu e você me cobriu. Eu estava doente e você me visitou. Eu estava com fome e você me deu o que comer. Porque é exatamente, que vem antes de Mateus 24, que está Jesus chegando aqui de novo, Maranata, Senhor, vem dizer o quê? É o julgamento. É o julgamento. Aquele que fez e aquele que não fez, Alejandro. Foi Jesus que disse, não é nenhum apóstolo, você está entendendo o que eu estou falando, não é nenhuma carta paulina, nada. Jesus falou, esse vai chegar o momento do trono, que ele vai separar as ovelhas do bode, quem fez e quem não fez. Não é aí nenhuma, querendo vangloriar você na sua posição, ou dos meus capelães, ou de nós que estamos indo nos hospitais. Eu fui no hospital de campanha na pandemia. E hoje presto serviço na Cracolândia. E quando digo presto serviço, a Deus, porque não recebo nada. Então, é essa divisão. Mateus 25, do 30 ao 40. Pega lá, meu companheiro, e você vai entender o que ele está dizendo, o que eu estou dizendo, e que efetivamente você sai do conjunto da igreja para minha família, igreja para mim é onde você faz o treinamento, como nós já conversamos aqui em outros programas, e você vai aplicar na rua. Lógico. Porque em momento algum está dizendo ide para a igreja, né? Está dizendo ide para fora. Para pregar o evangelho como? Sendo mãos de Deus. Exatamente. Nos confins do mundo. Eu acredito, Natan, se você me permite. Por favor. Não há como uma igreja, uma instituição religiosa, alcançar a plenitude do Espírito Santo se ela não tiver essa visão de sair, expandir, ajudar as pessoas sem nenhum critério. Essa é a verdade. Entendi. Porque a questão é que nós somos tendenciosos a fazer isso. Você quer escolher quem senta na tua mesa. E Jesus Cristo sentou com Judas. Então é contraditório dizer que sou cristão, que sigo a Cristo, e fico escolhendo quem senta à minha mesa. Esse sim, esse não. Esse sim, esse não. Eu acho que o amor de Deus, que transcende tudo, que é sobrenatural, esse amor de Deus, ele tem que se refletir nas nossas ações. Como que você vai buscar essas pessoas? Exatamente. Quem faz a obra do convencimento não somos nós, é o Espírito Santo. Então, não importa se o cara vai na tua igreja, você, vamos abençoar e o cara não... Eu já ouvi alguns pastores dizerem isso, né? Você ajuda, mas o cara não vem. Amigão, só faz a tua parte. A ideia não é essa. Não. Paulo mesmo falou, eu semeio e Apolo colhe. Eu queria até dizer uma coisa, no meu Instagram, outro dia eu publiquei uma frase que criou até polêmica, que não é minha, eu ouvi numa live do Luiz Hermínio, não sei se você conhece ele, da Mevan, Ministério Mevan de Itajaí, eu curto muito e acompanho ele, Juscelio, Luciano Subirá também, Jesus Coppe, Wesley, Savioli, enfim, são todos. O reino não submete somente atrás de paredes de igreja. O reino, para mim, é reino. O capelão tem essa visão. Por isso que eu muito pouco falo da igreja que eu estou, porque o capelão, se você for com a intuição
E aí já estou dando um pouquinho de aula aqui de capelania. Se você for na rua com a intenção de levar o nome da tua igreja, você não está fazendo certo. Você tem que levar religião. Religião o que é? Vem do religar. Religar o homem a Deus. E muitas vezes pode ser religar o homem como você está fazendo. Uma obra de 10 casas. Poxa, como é que... E, sabe, o teu testemunho é valioso. Porque muitas vezes as pessoas não entendem que um empresário como ele pode ser uma coluna de sustentação da obra do Senhor. Perfeito. E o que são as colunas? É só você lembrar da sinagoga que sustentava o telhado para Jesus poder ensinar. Então, essa é a figura da coluna. E eu publiquei no Instagram, estava falando que quanto mais tempo, uma frase do Luiz Hermínio, não é minha, mas criou polêmica, quanto mais tempo você fica dentro de uma igreja, menos você fica com os pecadores. Resume muito, né? Verdade. Tá certo? Well, eu não posso parar aqui, esse é o último bloco, eu tenho que falar um pouco da ANASP aqui, eu quero saber como é que você está. Então, quase 400 caminhões aí movimentando no Brasil inteiro. E aí, como é que estamos hoje dentro da ANASP? Os colaboradores, vamos pegar umas fotos deles aí, Neto? Comeu bola. Aí a fachada da igreja, é isso? Da igreja, olha... Pode ser, uma igreja. Pode ser também uma igreja, sim, você faz a obra lá. Nós estamos localizados em Osasco, um ponto estratégico ali na saída das duas marginais, Rodoanel, tá. E no bairro de Presidente Altino. Olha lá. Aí a equipe. Quantos colaboradores hoje? Direto e indireto passa de 400 Olha lá. colaboradores. Aí a logística? Exatamente. Quantos? Passa de 400 colaboradores. 400 colaboradores. Diretos e indiretos, né? A empresa. Aí esse aí é o nosso Marcos Alves. Esse homem aí é inspiração. Que bom. Que bom, então estamos dando essa oportunidade dele se ver aí. Muito bem. NASP hoje está com quantos anos? Formalmente desde 2004, né? Nós vamos falar em 18 anos aí, mas operando na atividade forte mesmo desde 2007. Nós temos 15 anos de estrada, né? Todos, 99% dos clientes que a gente entrou são contratos duradouros que continuamos até hoje. Entendi. Bom, os colaboradores agindo, você faz reuniões com eles rotineiramente, como essa que você falou, Bom Dia NASP? Bom Dia NASP. Bom Dia NASP, teve um período que a gente fez, cada colaborador trazia uma semana um tema. Eu acho que essa sinergia e esse entendimento, quando o líder consegue transferir, que eu acho que é o maior desafio de todos os líderes, é transferir a sua visão para a engrenagem, né? A visão, o propósito da empresa. E quando você coloca o funcionário para pensar uma semana sobre um tema que ele vai dizer, apresentar numa sexta-feira para os colegas, isso já muda todo o comportamento, isso já faz com que a sinergia flua de uma forma mais controlada, mais equilibrada. Eu aconselho a todas as empresas criar esse movimento. Você abre com uma oração, alguma palavra? Fecho sempre com uma oração. Com uma oração. Perfeito. Sempre com uma oração. Eu não podia deixar de dar uma Claro, claro. Dessa, né? Não, olha, eu não tenho... Nós não podemos... Embora, assim, muitas vezes, algumas pessoas me conhecem e falam assim, depois de algum tempo, falam assim, você é cristão? Gera uma surpresa nas pessoas. Sabe por quê? Porque eu sou cristão, não sou religioso. Amém. Eu não tenho nenhum problema em estar com todas as pessoas. Tenho os meus valores, que não abro mão, mas vivo uma vida muito normal, né? Ótimo. Olha, a ideia do programa é essa. Você correspondeu, meu telespectador, hoje você foi brindado aqui. Eu posso fazer uma última colocação? Deve, por favor, é que eu estou muito satisfeito que a ideia do programa não é trazer a empresa, é mostrar a empresa deu certo, mas como ela está dando certo por um cristão liderando. Eu queria dizer para você que está nos vendo que o número de suicídio e depressão, isso vem aumentando 800 mil só nesse ano. Significativamente, principalmente agora com esse isolamento. Não, e é incrível que dão o controle de 1 milhão que morreu pelo Covid, mas ninguém fala que 800 mil já morreu por suicídio. Exatamente. E nós já vínhamos, antes da pandemia, Augusto Cury fala muito sobre a síndrome do pensamento acelerado. Perfeito. Nós vivemos num mundo que é só consumismo, 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 e todo mundo precisa ser melhor, e etc. E isso faz
com que a nossa mente fique muito acelerada, além do que ela foi criada para ser. Perfeito. A gente está entrando num colapso mental. E eu queria dizer para você que está passando por essa situação agora, em depressão, e com esse sentimento de tristeza, de Pós-pandemia, né? pós-pandemia. Meu negócio não dá certo. Ou não tem relação com a pandemia, mas você está angustiado porque as coisas não acontecem. Eu quero dizer para você o seguinte, às vezes a gente levanta e a gente toma a decisão errada de escolher o mau humor. Verdade. Procure estar perto da presença de Deus. Como você vai fazer isso? É muito difícil hoje a gente viver no Espírito. Isso é um mandamento do Senhor. Viva no Espírito. Porque quando a gente vive no Espírito, a gente tem força para tomar as decisões corretas. E essas vulnerabilidades de funções fisiológicas e etc., você consegue estar mais perto de uma decisão, porque o Espírito Santo ele preenche a gente de tal forma que às vezes o mundo está caindo, mas você está bem. Perfeito. Mas muitas vezes caiu uma agulha e você está mal. Você vê aquele problema, você potencializa aquele problema. Então, busque mudar a sua rotina, embora seja difícil. Muda a sua rotina. Crie a metodologia de um devocional. Junte-se, não se isole. Não se isole. É importante manter relacionamento com pessoas. Pessoas que você entenda que têm uma visão minimamente cristã e com ética. Mantenha relacionamento com pessoas, crie um devocional, mantenha uma disciplina devocional. Não vai ser rápido, você vai ficar um período ainda se sentindo assim. Mas você vai perceber que a palavra de Deus, ela vai e volta e nunca volta vazia. Amém. Obrigado, meu querido, obrigado. Foi para mim um prazer apresentar esse programa hoje ao lado do Alejandro. Prazer é todo meu, agradeço demais o convite. E se Deus quiser, vai voltar mais vezes. Estou Quem sabe com o Mauro Rinaldi. Estou à sua disposição. Eu quero mandar um beijo para a Luciene, esposa, doutora Luciene, chamando de Luciene, doutora Luciene, os nossos Gabriel e Sofia, um beijo aqui do capelão Natan, um ósculo santo. Pronto, melhor assim. Para não deixar de falar, se você precisar do serviço da NASP, é www.nasp.com.br, em nível nacional. Você que está nos vendo aí em Manaus, você que está nos vendo aí em Porto Alegre, consulta o NASP e você vai ter aí as nossas referências do meio de transporte e logística. Eu vou encerrando por aqui. Primeiro, como sempre faço, a minha continência, aquele capelão do norte, sul, leste, oeste desse Brasil e que está pregando a palavra do Senhor e levando assistência religiosa aos hospitais, aos cárceres, às escolas. E a minha reverência ao Deus Todo-Poderoso, por mais uma vez permitir esse programa, trazendo o nosso amigo Alejandro, e que possa permitir que nós voltemos aqui no próximo final de semana, se Deus assim quiser. Que Deus abençoe a todos.